promessa e acabei esquecendo. Depois que eu lembro no momento, falo aí. Então vamos lá, senhoras e senhores, vamos lá, iniciando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, mais esta noite. 1º de junho de 2022, senhoras e senhores, estamos aí novamente, com a ausência da apreciadora de vinhos deste grupo. Com certeza ela está tomando um cafezinho forte para sair do pileque, para poder entrar aqui, senhoras e senhores. Mas estamos aí com o Babu, nosso profeta do caos, sempre trazendo as notícias desastrosas do mundo para nós. E não foi dessa vez que o meteoro acabou com tudo, senhoras e senhores. Que pena. Mas estou aqui na escola pitagórica, senhoras e senhores. Escola pitagórica. Tudo é número, senhoras e senhores. Tudo é número. Porque todos nós estamos afundados em dívidas. Por isso tudo é número. Como já dizia Pitágoras. Estamos afundados em dívida. E estamos aí, olha só, entrando a nossa colega apreciadora de vinho está entrando, senhoras e senhores. Mandinha! Chegou! Chegou aí com 3 minutos de Apreciadora atraso. de vinhos deve ser outra pessoa. Estamos aí finalmente, nosso time completo, senhoras e senhores, com o nosso extraterrestre, que semana passada foi bloqueado pelos ETs inimigos do planeta Zorg, senhoras e senhores. Mas felizmente os ETs amigos do planeta Zark conseguiram restaurar a conexão de Jorginho, o extraterrestre. Ele está aqui conosco novamente. Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos lá. Lembrei, pessoal, lembrei. Vocês viram que agora, 18 de abril, é Dia Nacional do Espiritismo, né? Sim, sim. Dado pelo Bolsonaro. É feriado? Não, mas eu espero que a FEB utilize isso, porque é uma data legislativa. Deve ir no Congresso, abrir um dia lá. Não é feriado, não adianta. Eu quero saber o que vai mudar isso no mundo. Assim. Nada. Não, mas só vai mudar, Babu, porque é o seguinte, antes do Bolsonaro, o nosso amigo Monte Oliva, na primeira gestão do Marco Aurélio aqui em Jacareí, lutou e conseguiu aqui em Jacareí uma data legislativa municipal, não é feriado nem, como é que chama isso? Aquilo quando não é feriado, quando não é feriado é... Facultativo. Facultativo. Mas é uma data legislativa, você pode usar o legislativo, fazer, digamos assim, uma sessão específica. A pergunta é, 18 de abril, Dia do Espiritismo em Jacareí, desde a primeira gestão do Marco Aurélio, ele ficou 2 vezes, ficou mais 2 gestões, 8 anos, agora estamos na segunda gestão desse novo prefeito. O movimento de Jacareí utilizou essa data? Tá, mas pergunte para os espíritas o que aconteceu no dia 18 de abril. Eu quero saber, para que ficar criando data para nada? Exatamente. A maior tristeza, Babu, foi que ele fez uma luta renhida, cara, porque o Marco Aurélio, apesar de ser um católico carismático firme, ele até não foi contra, mas o staff do pessoal da legislatura foi, espiritismo, papai, mas ele conseguiu. Aí, beleza, foi a primeira sessão. Quem esteve fazendo, inclusive, a primeira e última vez foi até o Abranches, veio aqui falar do Livro dos Espíritos, né? Tinham 2 vereadores e quantos espíritas? 4. O Monte Oliva, que fez a data, eu, a Maria Emília e a Maria Tereza. Ninguém mais veio falar do Espiritismo e o Abranches. Então, mas pergunta para a maioria dos espíritas, não sabe o que é o dia 18 de abril, o que aconteceu no dia 18 de abril. A maioria dos espíritos não sabe. Eu quero saber, movimenta todo esse negócio de Senado, de vereador, para nada. Só para criar uma data.
O Senado e a Câmara de Vereadores tinha coisa mais importante para fazer do que essas besteiras. Nossa, olha, eu fiquei muito chateado com aquilo. Essas besteiras de criar data de espiritismo, data daquilo. Olha, eu espero que a FEB utilize, porque, sei lá em Brasília pode ser, né? Dia de abril, ela fazer uma sessão. O que você quer dizer com utilize? Porque é o seguinte, sendo uma data legislativa, você pode criar uma sessão especial no Congresso Nacional e levar um orador espírita, sei lá, o Haroldo Dutra, um cara importante, e falar sobre a doutrina, porque você sendo passado adiante é uma forma de você jogá-la para fora do centro espírita. Agora, se ela ficar como ficou aqui em Jacareí, ninguém, ó, nós temos a USE aqui, nunca ela, por ser uma data legislativa, não pode ser nem proibido. Você fala, 2 de abril nós temos uma sessão especial, tá? Ah, beleza. Aí vem o presidente ou o vice-presidente da Câmara, ele tem que estar lá, porque é uma data municipal, mas eu espero que aí em Brasília dê certo. Claudinho, lembra daquele meme lá das manifestações lá de 2018, para tirar Dilma? Aí perguntaram para mim, e aí, o que você acha? Não vai mudar nada. Mesma coisa, não vai mudar nada. Essas besteiras de data não vai mudar nada. Babu, assim você me entristece com o nosso movimento, Babu. Não, mas ficar criando data... O que esperar do profeta do caos? Diga para mim. Gostei agora, hein? O que esperar? É que para criar essa data você faz tanta reunião com o Legislativo, com Câmara de Vereadores, Senado, Câmara dos Deputados, você faz tanta movimentação, né? Para nada. Para nada. Mandinha, pode começa estudar, aí. Meu povo. Vamos lá, meu povo. Você que começa aí. Vamos lá. Para confirmar, 859A. Essa menina queria uma filha como essa, viu? Que orgulho, Mandinha, tá na sua cola, hein? Tá na sua cola. Vem comigo. Então, vamos lá. 859A. Há fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade dos espíritos não pode conjurar? Sim, mas que tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Não acrediteis, porém, que tudo o que acontece esteja escrito como se diz. Um acontecimento é quase sempre a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de sua livre vontade, de tal maneira que, se não tivesseis praticado aquele ato, o acontecimento não se verificaria. Se queimas o dedo, isso é apenas a consequência de tua imprudência e da condição da matéria. Somente as grandes dores, os acontecimentos importantes, capazes de influir na tua evolução moral, são previstos por Deus, porque são úteis à tua purificação e à tua instrução. Gente, essa questão aqui eu acho bem interessante, como a 859. Porque é o seguinte, ao mesmo tempo que na 859 ele fala assim, se a morte não pode ser evitada quando tem de ocorrer, dar-se-á, mesmo com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, geralmente são fatos muito significantes, a fim de que vos possamos referir por eles. Sim, na 859A, há fatos que devam acontecer inevitavelmente, só os de grande proporção moral. Então, aí vem a questão. Vamos dizer assim, seria inevitável que se não fosse o Putin na Rússia, teria a invasão da Ucrânia? Porque esse é um fato relevante de grande proporção moral. Agora, se o Putin fosse um espírito melhor, teria isso? Ou os espíritos não poderiam influir para diminuir essa questão? Porque isso fica meio tipo fatalidade e não fatalidade, entendeu? Isso é conjectura, Jorginho. Isso é conjectura, não tem como a gente saber.
Mas aí é que tá, porque o Babu, na resposta aqui, olha o que ele fala aqui, ó. Muitas vezes, um acontecimento qualquer é a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade. De modo que, se não houvesse praticado, o fato não teria se dado. Tudo bem. Aí ele coloca aqui fatos de grande comoção moral. Ou seja, se o Putin fosse de uma outra estilo moral, ele falasse assim, não, tem que ser resolvido de outra maneira. Essa grande proporção de afeto moral, de sofrimento, de transformação mundial, teria acontecido ou não? Porque tem coisa que acontece porque você está livre de acontecer. Ô Jorge, é conjectura, a gente está tentando ler o futuro, ler, isso aí a gente não consegue. A única coisa que a gente pode tirar de bom dessa guerra na Ucrânia, que você insiste em falar tanto, é que hoje a gente está muito mais evoluído, porque se fosse há 50, 60 anos atrás, Estados Unidos, França, Inglaterra ia pegar na arma e ia lutar também. Hoje em dia os caras começam a dar sanções cada vez mais pesadas para a Rússia. Ou seja, eu já vi uma grande evolução do pessoal já não pegar em arma e ir para artilharia. Mas agora discutir se Putin, né, isso não dá para a gente discutir, nem cabe ao espiritismo discutir o livre-arbítrio do Putin, o que ele fez, se não invadisse, aí... Eu acho que talvez quem está passando pela guerra, igual pessoas que viviam lá, né, tem que sair, perder o ente, não sei o que, talvez para eles isso seja algo que era meio que para acontecer, né, um acontecimento grande. Mas a escolha do... Não? Eu acho que não, porque senão a gente coloca esse determinismo, tipo assim, por que Putin queria invadir a Ucrânia? Deu na boca dele, deu... Então, isso foi uma escolha dele que teve consequência, não talvez fosse já previsto, né? Não que a Ucrânia dizendo para as pessoas que viveram. Isso, você não pode falar que a Ucrânia estava previsto passar por isso. Isso, é. Não sei, Babu, porque aí eu concordo com a Amanda, porque é o seguinte, se nós pensarmos assim, nós vamos dizer que as pessoas não recebem de alguma maneira, aquilo que elas deveriam passar para o seu aprendizado como prova ou expiação. Ou seja, não seria obrigado a qualquer pessoa tomar uma atitude como o Putin tomou. É o livre-arbítrio dele em relação àquilo que ele, como dirigente do país, pode fazer. Mas, digamos assim, as pessoas que receberam essa consequência, ter que sair das suas casas, perder ente querido, mudar de país, isso já não era, digamos assim, uma questão que estaria em probabilidade de cada um ter que aprender por essa prova? Porque aí cada um recebe o que não merece, aí é aleatório, não, tem uma lei de prova e expiação e de causalidade, cada um recebe o que tem que receber. Ou não. Jorge, mas aí, volto a repetir, você quer pegar o plano reencarnatório de cada um e olhar assim, ó, tinha que acontecer. A gente não sabe. E outra coisa, como a gente está num país, num mundo de prova e expiação, a gente tem livre-arbítrio. Eu posso chegar e bater na cara do senador, dar um tapa na cara dele, sem nunca ele ter feito para mim nada nessa vida, em outra vida passada, nada. Eu simplesmente, hoje, fui lá, assim, ó, não gostei do senador e fui dar um tapa na cara dele. É livre-arbítrio, não porque tipo, aconteceu dando tapa na cara dele é uma coisa dessa vida ou de vida passada. É simplesmente o livre-arbítrio nosso aqui na Terra. Se a gente condicionar tudo, ó, aconteceu alguma coisa porque é de vidas passadas, o espiritismo não vai parecer morto. Não. E aqui ele fala isso mesmo, esses detalhes, assim, são... Você estando vivendo com espírito inferior, você está à prova de tudo com eles. Não é só de reencarnações passadas, é simplesmente o nosso estado inferior. Nem eu falei, vou lá, dou um tapa na cara do senador, e falei assim, ó, a partir de agora nós começamos uma guerra, eu e você. Senador, o que você pensa disso? Que o Jorginho saiu, eu tô fazendo a parte dele. Jorginho encostou na parede. Jorginho encostou na parede ali. Como dizia o sargento, pode desencostar que a parede não vai cair não, Jorge.
Fica no sentido, rapaz, senão você vai ter que lavar a cozinha hoje. Não, mas aqui ele já está dizendo isso. Não acredites, porém, que tudo o que acontece esteja escrito. Então, o que o Jorge está falando é assim, se não fosse o Putin, fosse um outro cara, a Ucrânia seria invadida de qualquer jeito. Não existe isso. Isso foi uma coisa pessoal dele, foi do livre-arbítrio dele. Se fosse um outro ali, outro governante ali, muito provavelmente isso não iria acontecer. Então, não é assim. Isso foi objeto de um livre-arbítrio da pessoa. Não é que estava previsto para isso acontecer. Então, aqui a gente tem o nosso livre-arbítrio de fazer coisa certa, fazer coisa errada. Ele preferiu fazer isso daí. Então, responsabilidade é dele. Mas aí, Claudinho, nós entramos numa questão para que as pessoas possam pegar o nosso marco aqui, é o seguinte, nós temos já até aqui numa compreensão, ou seja, que cada um de nós recebe nesse planeta o que lhe é importante para a sua evolução espiritual. Ou seja, como o Babu colocou, se você está encarnado no planeta de prova e expiação, onde a grande maioria dos espíritos são inferiores, são sujeitos a grosseria, maldade e tal, mesmo que você não seja uma pessoa grosseira e má, você está sujeito à grosseria e maldade da maioria. Tudo bem, beleza. Mas aí é que está. Eu estando encarnado, o fato de eu estar sujeito não é a minha prova e a minha expiação? De estar no planeta de prova. Mas ele está colocando aqui, se queimas o dedo, isso é apenas a consequência de tua imprudência. Condição da matéria. Somente grandes dores, acontecimentos importantes são capazes de influir na tua evolução. Não é tudo que acontece, era para acontecer. Não é assim. Não existe isso, era para acontecer. Vamos falar assim, por exemplo, esse pessoal que saiu das casas da Ucrânia. Tipo assim, é uma prova que, tipo assim, que aconteceu com eles porque estava previsto acontecer com eles, não. Mas era alguma coisa de plano reencarnatório? Não, isso que eu tô falando. Mas nesse momento que está acontecendo as coisas, eles estão tirando aprendizado, eles estão tendo algum tipo de sofrimento e ali eles podem analisar algumas coisas para as próximas reencarnações. Causar o tipo assim, é tudo conjectura, tá? Na próxima reencarnação não gosto da Rússia, vai vir com aquele sentimento forte de eu não gosto da Rússia. Então, quando falar de Rússia, ele vai trazer para assim, não gosto da Rússia, não sei por que não gosto da Rússia. Os outros vão saber, tipo, lidar melhor com a situação. Então, não dá para conjurar, tinha que passar. Eu falei assim, a única grande coisa que eu vejo hoje em dia é isso aí, dessa moral é que ninguém está querendo pegar em arma. Hoje, as pessoas, até por medo de guerra atômica, eles preferem dar umas sanções, endurecer algumas coisas do que propriamente pegar em arma. E isso, para mim, já é um grande avanço para a humanidade. Eu também considero isso importante. Eu considero que, digamos assim, você consegue trabalhar de uma maneira menos belicosa, entendeu? Você não fica só no fígado, você fica com uma série de pensamentos mais equilibrados. Belezura, gente. 860. O homem, por sua vontade e ações, pode fazer com que os acontecimentos que deveriam ocorrer não ocorram e vice-versa? Pode, desde que esse desvio aparente caiba na ordem geral da vida que escolheu. Pode, desde que esse desvio aparente caiba na ordem geral da vida que escolheu. Depois, para fazer o bem, como é seu dever e o único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, especialmente aquele que poderia contribuir para um mal maior. Ou seja, ele deixa aberto. Até algumas coisas, assim, aqueles 10%, vamos voltar nos 10% da última aula. Tem 3% aí que você fala assim, eu posso alterar isso aqui. Vai depender das minhas escolhas, então... Dependendo desses 3%, eu posso passar ou não. Os outros 7% você vai ter que passar. Só algumas coisas você tem que passar. Outras coisas você vai poder dar uma... Dependendo da sua ação durante a vida toda.
Aí você pode chegar no plano reencarnatório com esses 10% acontecido, ou com os 7% só acontecido, aqueles 3 que era tolerância, pode ou não acontecer. Né? Beleza. Beleza. Alguém quer falar? Nada. Isso é aquilo que ele programou, que ele precisa passar, ele vai ter que passar. Mas ele tem livre-arbítrio para fazer uma porção de coisas. Coisa certa, coisa errada. O ideal é que faça coisa certa, né? Na verdade, gente, agora tem que dar uma discordada assim, porque quando o Cláudio, o senador, fala o que é aquilo que ele programou, ele tem que passar, e a gente está discutindo aqui o seguinte, não há fatalidade. Então, essa programação, ela é uma causalidade, ou seja, há uma possibilidade dentro daquilo que você precisa aprender, e no meio onde você está. Agora, a maneira como vai acontecer é livre. Não existe fatalidade porque você que escolheu passar por aquilo. Mas aí, Claudinho, o nome não é o gênero, não a condição. Fatalidade, você supõe algo que está alheio à sua vontade. Então, aquilo que você programou passar não está alheio à sua vontade, porque foi você que escolheu. Mas aí, Claudinho, mas a questão que eu coloco não é assim a programação, eu estou falando do gênero. Olha, você vai ter que nascer numa comunidade do Rio de Janeiro. Ali há um gênero de condição. Ali as coisas poderão acontecer, não vamos chamar de aleatoriamente, mas existe um sistema que aquilo que você deveria aprender seria mais compatível com aquele gênero de condição de vida, mas não a fatalidade de que, nascendo numa comunidade carioca, você vai morrer por uma bala perdida. Porque você pode mudar, você pode, sei lá, não entrar em alguma coisa, sair de lá mais cedo. Mas tudo aí pode acontecer. Jorge, você tem que saber qual que é o plano reencarnatório da pessoa. Senão a gente vai ficar criando conjectura sempre. Porque aí a gente pensa uma resposta... Mas, na verdade, Babu, a conjectura, para que as pessoas entendam, é o seguinte, se não há fatalidade e não há acaso, essa causalidade, então, é a nível de gênero, não a nível de consequência. É que a gente já discutiu isso lá na outra aula, assim, ó, aquilo que você escolheu passar, você vai passar. Aí até que eu expliquei agora, você tem 10%, desses 10%, 7% você vai ter que passar, os outros 3% você pode passar ou não, dependendo como que você leva a vida. Os outros 90% é resultado da ação do dia a dia. É do dia a dia. Aquilo que... Então não vai ter acaso mesmo, porque tudo que acontece para nós é uma resposta da vida diante das nossas decisões. E tem aquilo que a gente programou, assim, ó, eu preciso passar por isso. Agora, assim, o rapaz que mora na favela, na comunidade, vai crescer ali, ele pode crescer, pode mudar, pode tomar uma bala perdida, aí encurtar a vida dele, ele pode reencarnar logo em seguida, assim, ó, você não era para morrer, você vai reencarnar de novo. Não tem coisa amarrada, senão a gente vai ficar criando, tipo assim, esse aqui mais, mas se é assim, por que ele tomou o tiro de bala perdida? Então, a gente vai correr atrás do rabo do cachorro. Sim, porque, na verdade, Babu, Cláudio, Amanda, essa é uma questão que sempre quando se fala da lei de causa e efeito, fora do âmbito do espiritismo, na ideia de reencarnação, de aprendizado, é uma crítica porque as pessoas que, digamos assim, não compreendem a doutrina, principalmente protestantes, eles falam o seguinte, que Deus é quem dirige a nossa vida. Ou seja, as coisas acontecem porque Deus quer. Quando nós colocamos que as coisas se passam de acordo com o sistema daquilo que você precisa aprender, eles colocam que nós escolhemos sofrer. Não é que a gente que escolhe sofrer, é o gênero de situação. As pessoas precisam entender exatamente isso. Você vai ter que reencarnar pobre. E pobre não significa miserável, mas pode significar uma classe média. Aí você vai lutar com dificuldades de salário,
É aquilo que nós já falamos também. Você sofre porque você escolheu sofrer. Nem sempre para um e para outro passar pela mesma situação, ambos vão sofrer. Um pode sim. situação. É de acordo com cada um. O outro pode achar que é sofrimento. Então isso é individual, é de cada um. Porque a gente tem que ver nessas situações, não tipo ficar nesse achismo, mas ele tinha que passar por. É as lições morais que a gente tem que tirar dessas coisas. O Espiritismo ensina a gente a ver as coisas morais, assim, se está passando por isso aí, a gente não pode falar, era para passar, tipo, porque você escolheu, ou no plano reencarnatório, ou por consequências suas do dia a dia do livre-arbítrio. Mas se você está passando, você tem que tirar algum proveito moral dessas coisas. Tem que saber. De vez em quando dá murro em pão de faca. Você não vai, por mais que você tente fazer alguma coisa, é resignação. Você tem que ficar ali, estou tentando, mas nada estou conseguindo, então vamos continuar aí até uma hora dar certo. Então a gente tem que ver essas situações mais pelo lado moral do ganho, e não ficar tentando adivinhar se é porque a Mandinha pediu para passar por isso, ou se foi consequência de escolha dela. Porque aí, que nem o Emmanuel, o pessoal fala assim, como não existe nenhuma reencarnação igual, e também não há desencarne igual, vai para o infinito, a vida de cada um também é infinito. São muitas coisas que podem ocorrer aí. Bu, nessa pergunta 861, eu acho que vai ter bastante pano para a gente fazer uma manga aqui. Sou eu. Sou eu que eu saiba. Não, é o senador. O senador. Já não leu a pergunta e a resposta? Não. Ai, caramba. Eu tava... Não sei porque eu achei que era ele, que ele já tinha lido a resposta. Mas tudo bem. Vamos lá, 861. O homem que comete um assassinato sabe, ao escolher a sua existência, que se tornará assassino? Não, sabe apenas que, ao escolher uma vida de lutas, terá a probabilidade de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará ou não, porque depende quase sempre dele tomar a deliberação de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de a fazer ou não. Se o espírito soubesse com antecedência que, como homem, devia cometer um assassínio, estaria predestinado a isso. Sabei, então, que não há ninguém predestinado ao crime, e que todo crime, como todo e qualquer ato, é sempre resultado da vontade e do livre-arbítrio. De resto, sempre confundis duas coisas bastante distintas: os acontecimentos materiais da existência e os atos da vida moral. Se há fatalidade, às vezes, é apenas no tocante aos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha. Para os seus atos não existe jamais a fatalidade. É aquele negócio, se fosse para ter assassino, Deus está dando chancela. Você vai lá e você vai matar fulano de tal. Você vai lá, você vai ser traficante. Deus já estava determinando na vida das pessoas. Não é isso que eu falo. Sim. Por isso que eu achei essa resposta supimpa. Quer dizer, é como você falou, no ato moral, a questão da escolha é sua. Mas a questão, digamos assim, do gênero na situação onde você está é um ato material. Compete você a saber moralmente como se conduzir de maneira mais equilibrada no meio dela, tá certo? Então, mas é igual a gente vê todos os anos, aí o povo faz casa no morro, vem a chuvarada, leva tudo embora e morre um monte de gente, perde tudo. Isso foi, e tem alguma coisa a ver com livre-arbítrio? Isso é um ato material. A pessoa construiu a casa, já sabe que a coisa pode acontecer. Então, é ato da vida material, faz parte da matéria. A Terra, ela está se movendo, ela chove, tem fenômenos naturais. Então, o homem tem que entender e se adaptar a esses fenômenos. Então, isso mas também, coisa. Agora, o fato de você viver naquela comunidade,
e resolver encrencar com um e matar o outro é um ato da vida moral, como ele está colocando aqui. Então depende de você, a sua atitude, o seu livre-arbítrio de fazer aquilo. Sim. Mas, Claudinho, nisso que você falou, digamos assim, as chuvas vêm, faz o derrube, mas aí também não entraria na questão do conceito grupal de fazer uma legislação mais correta, o administrador proibir desmatamento, quer dizer, tudo isso você conjuga. Aí você está indo para o outro lado, Jorge. Aí você está querendo fazer aquelas conjecturas de novo, que não cabe para nós. Senão a gente vai cair em inúmeras coisas. Porque aí entra na parte moral, porque se você tivesse um outro tipo de grupo espiritual encarnado com mais responsabilidade, esse tipo de problema não nos passaria. Mas aí que está, Jorge. Você já está querendo passar de uma situação individual para uma coisa coletiva que não é o que nós estamos falando aqui. Ainda mais. Sim, mas isso pode ser, digamos assim, um homicídio em termos de guerra, porque matar é um homicídio. Na guerra é uma coisa que é coletiva. Você pode escolher ser mais cruel. Você já está aumentando cada vez mais. Cada vez vai dando mais, tipo assim, conjecturas. Não, se tivesse uma lei que impedia... Jorge, é conjectura que você está falando. A gente vai ficar correndo atrás do rabo. Se a pessoa construiu ali na beira do barranco, veio a chuva, é consequência dela. Tipo assim, é um ato que ela fez ali, escolheu, e agora, mas a gente é prova e expiação. Terceira, as nossas leis ainda, por mais que esteja avançada, é muito atrasada ainda também nas questões. Não dá para a gente resolver tudo. Não, tá certo. É exatamente isso. Quer dizer, você está sujeito ao planeta onde você está colocado no mesmo nível que todos os habitantes. Não quer dizer, planeta. É os próprios habitantes que fazem o planeta. É as nossas consequências morais, a nossa questão evolutiva que faz tudo isso aqui. Não é porque o planeta é chamado de prova de expiação, por quê? Não é o planeta em si. Os espíritos que estão encarnados aqui. Por isso que é um planeta de prova de expiação. Exatamente. Não é que é o planeta, não. O planeta agora, a Terra, é um planeta de prova e expiação. É porque é os espíritos que fazem isso. Exatamente. Aí, beleza. Claudinho, Amandinha, falei mais aí. Não declarar. Tá tranquilo. Tudo certo. Então, agora sou eu mesmo, de verdade. Agora é você. 862. Há pessoas para as quais nada sai bem e que um mau gênio parece perseguir em todas as suas empreitadas. Não há nisso o que se pode chamar fatalidade? É fatalidade, se assim querem chamá-la, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de se exercitarem a paciência e a resignação. Não creiais, no entanto, que essa fatalidade seja absoluta. Resulta, muitas vezes, do caminho falso que tomaram em desacordo com sua inteligência e aptidão. Quem pretende atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grande probabilidade de se afogar. Dá-se a mesma coisa com a maioria dos acontecimentos da vida. Se o homem só se dispusesse à realização de coisas compatíveis com as suas faculdades, triunfaria quase sempre. O amor próprio e a ambição fazem que ele se perca, desviando-o do caminho que lhe é próprio e levando-o a considerar vocação o simples desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas em vez de admitir o erro, prefere acusar a sua estrela. Aquele que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mas que se fez mau poeta e morre de fome. Haveria lugar para todos, se cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Aqui ele dá o exemplo total do que a gente está falando. Vamos focar na Mandinha aqui nesse exemplo aqui, ó. É uma fatalidade, se quiser chamar assim.
mas é decorrente da escolha que a pessoa fez da existência. Vamos falar que a Amanda tá sofrendo aí porque só vem conta e só conta e ela não consegue pagar as contas e por mais que ela tente fazer tudo, não dá. 5.000 empregos, não dá. O que aconteceu? Pode ter sido uma escolha dela. Assim, ó, eu quero ter uma prova para testar minha paciência, uma resignação. Por mais que eu tente fazer as coisas não vão acontecer, que é uma prova que ela pediu. Mas pode ser aquilo. Ela atrás, assim, putz, eu queria ser atriz, né? Ah, não, mas falar que atriz não ia dar dinheiro para mim. Eu vou atrás do dinheiro. Mas o que seria bom para ela, que ela não ia estar passando por essa dificuldade, ia ser atriz. Mas ela tentou por outro caminho, escolheu outra coisa e dá isso aí. Então não tem um determinismo. Então, tipo, se acontece alguma coisa, a gente pode falar assim, ó, pode ser uma escolha que a pessoa passou, ou pode ser simplesmente o desleixo dela, que nem o cara fala aqui, ó, poderia ser um poeta, mas pretendeu ser outra coisa. Tá vendo, Amandinha? Paulo Coelho tá certo. Siga a letra da sua vida. Tem que ser da atriz, né? A cara do Cláudio, né? Que ele até tirou o óculos para não trincar a lente aí. Então, aqui é um banho de água gelada em muita gente. Eu lembro da época que a gente estava estudando lá na 52ª turma, isso aqui é um balde de água fria, né? Ah, eu não dei certo porque, né, o universo não está conspirando a meu favor. Mercúrio, é Mercúrio. Retrógrado. E aqui ele coloca bem claramente, você que é burro. Não é você burro. que não soube administrar sua empresa, você faliu porque você é burro. É isso. Você podia ter sido um excelente operário, você preferiu entrar lá no mercado financeiro, aplicar todo o seu dinheiro e perdeu todo o seu dinheiro. Por quê? Porque você não sabe. Faz o que você sabe, que aí você vai se dar bem. Não inventa de fazer coisas que você não sabe, que você vai se lascar. Agora, se você se lascou, a culpa é sua. Não culpa as estrelas, os astros, né? Não culpa os outros, não culpa os espíritos, o obsessor. E aqui, Não, mas Trazer aí responsabilidade para aqui si. também no começo ele fala o seguinte: se você quer atravessar o rio a nado, primeiro vai aprender a nadar. Quer dizer, você não pode também, nossa, tipo indiano, né? Eu nasci pária, então eu nunca vou sair disso, não. Você pode calcar a sua vida com esforço. Agora, não, eu não sei administrar uma empresa, mas eu vou comprar um bar. Se você não sabe administrar uma empresa, o bar menos ainda, ele vai falir. Você não sabe fazer compra em relação ao que você pode pagar, nem ao que você vende. Aí você lascou. Mas aí você vai fazendo um cursinho, compra uma quitandinha, bota uma verdura para vender, começa a ganhar um dinheirinho, guarda. Quer dizer, você pode crescer nesse mundo, mas é o que ele fala bem. Não adianta você querer atravessar um rio para nadar se você não sabe nadar. Tem que primeiro que aprender a nadar. Se esforçar para aprender a nadar. Aqui ele fala, ó, se o homem não empreendesse mais do que aquilo que está de acordo com suas faculdades, triunfaria quase sempre. O que o perde é o seu amor próprio e sua ambição, que o desviam do caminho. Então, muitas vezes a ambição faz com que a pessoa, de repente, vá para um caminho e que não é o que ele deveria trilhar. E ele acaba se lascando. Agora, vai culpar os outros, vai culpar o Deus, vai culpar os obsessores, vai culpar as estrelas. Se ele sabia que ele não tinha talento para tal coisa, não adianta insistir. Ele vai por o caminho que você sabe, aquilo que você tem talento para coisa, que você vai se dar bem. É isso que ele está colocando aqui. E aqui ele deixa bem claro, assim, ó, não adianta ficar criando conjectura, porque pode ser uma prova que a pessoa pediu, ou pode ser a burrice dela. Então não dá para saber. Vá, Amandinho. 863.
Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a seguir um caminho errado? E não está ele submetido à influência das opiniões na escolha de suas ocupações? Isso a que chamamos respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? São os homens que fazem os costumes sociais, e não Deus. Se a eles se submetem, é que lhes convém. Isso também é um ato de livre-arbítrio, pois se quisessem poderiam rejeitá-los. Então, por que se lamentam? Não são os costumes sociais que eles devem acusar, mas o seu tolo amor próprio, que os leva a preferir morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes toma conta desse sacrifício feito à opinião geral, enquanto Deus lhes pedirá conta do sacrifício feito à própria vaidade. Isso não quer dizer que se deva afrontar a opinião sem necessidade, como certas pessoas que têm mais de originalidade que de verdadeira filosofia. Tanto é desarrazoado exibir-se como um animal curioso, quanto é sensato descer voluntariamente e sem reclamações, se não se pode permanecer no alto da escada. Isso é verdade mesmo, gente, porque, olha, eu tenho gente que eu conheço, principalmente agora que é moda você ter aquelas televisões acima de 50 polegadas, né? E custa caro essa televisão, caríssimo. Mas o problema dela também você não compra uma TV. Quando eu falei que a minha tinha queimado, eu tive que comprar outra, e a minha era 20 polegadas de tubo, só dava risada. Até os meus amigos de estudo também, Jorjão, tem que mudar, tal. Mas aí é que tá. Eu não tenho, digamos assim, parede para colocar uma TV de 50, porque o nosso quarto de televisão é pequeno. Então, eu tenho uma TV de 30 polegadas. E ela me mantém, não tem problema. Mas você vê esse pessoal sendo corroído exatamente pelo sistema social. Não, hoje em dia você não encontra que é uma TV muito raro. Tanto é aqui nas casas dos magazines aqui, se você quer uma de 30 polegadas, 20, você tem que pedir para eles encomendarem para você, porque é acima de 45 que você só encontra. É uma maluquice, porque realmente é verdade. E isso aqui é no século XIX, quer dizer, a vaidade de você ter uma TV de 50 polegadas que você não pode pagar uma internet boa, para que você tem? E o nosso essa amor pergunta próprio, realmente, a nossa vaidade. Que traz de novo a responsabilidade para nós, né? Não é porque a sociedade é de tal maneira, ou a gente submetido por conta de influência, né? Isso, é a nossa escolha, né? O cara nasceu lá, não tem que ser traficante. E convém ser traficante, porque ele vai ganhar dinheiro, ele vai ter as meninadas lá do morro. Então é tudo questão da vontade dele. Convém para ele essas coisas. E ele podia rejeitar. Eu vejo muito isso de você estar endividado, muitas vezes, com o famoso carnê das Casas Bahia, né? 50 vezes, para comprar coisas que você talvez não tivesse tanta necessidade, porque todo mundo tem, né? Essa questão social de você ter que estar de acordo com a média é um problema. Eu acho essa questão aqui muito interessante, quando é uma questão que, na época, quando ela foi escrita no século XIX, o acesso, digamos assim, a classes sociais diferenciadas era mais difícil, porque no século XIX, quando você era pobre mesmo. Hoje, já no século XXI, a pobreza pode ser financeira, mas o acesso ao comum, mais ou menos, que as pessoas têm, realmente é mais acessível. Há uma evolução nisso. Fala aí, Claudinho. Aqui que eu entendi, assim, a gente não deve ser Maria vai com as outras, né?
Então, não é porque todo mundo está fazendo tal coisa que eu vou fazer também. Se você sabe que está errado, então não faça. Então, agora aqui ele coloca também que tem gente que finge muito, né? Finge Sim. que é bom moço, mas é só para atrair holofotes. Mas aí ele coloca também que como é que ele coloca aqui? Não são os costumes sociais que eles devam acusar, mas seu tolo amor próprio. Então, muita gente, por convenção social, prefere parecer aquilo que não é. Então, aí você está, na verdade, indo com a maioria. Isso daí, depois você vai ter que prestar contas disso. É isso. Podemos ir? 864? Podemos. Existem pessoas para as quais a sorte é contrária, outras parecem favorecidas, pois tudo lhes sai bem, e a que se deve a isso? Frequentemente porque elas sabem orientar-se melhor. Mas isso pode ser também um gênero de prova, não dá para afirmar. O sucesso as embriaga. Elas confiam em seu destino e frequentemente acabam pagando mais tarde esses mesmos sucessos com cruéis reversos, que podereis ter evitados com a prudência. Ou seja, novamente, não dá para taxar uma coisa. É isso, é aquilo. Pode ser outra coisa. Claudinho, arrebenta aí. Não, acho que é isso. É o que a gente tá discutindo aí já faz tempo. Cada caso é um caso. Não dá para generalizar. Achei legal. Simprão de tudo. Ô, meu filho, ó, tudo isso aqui, cada caso é um caso, tá vendo? Isso é um gênio, Amandinha, tá vendo? Hoje o senador tá assim. É a burro. próxima encarnação Não pode ser Mariana com as outras. Ele tá assim, sincerão hoje. O objetivo. Mas, Amanda, espírito superior fala pouco e diz tudo com poucas frases. A próxima encarnação do Claudinho vai ser o Emmanuel e o Babu vai ser o nosso Chico Xavier futuro. Daqui a pouco vai falar, é outro que acha que Kardec é Chico ali, ó. Nada pra outra, olha lá. Então podemos ir, 865? Podemos. Beleza. Como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que não dependem da vontade nem da inteligência, como no jogo, por exemplo? Certos espíritos escolheram antecipadamente determinadas espécies de prazer, e a sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e a sua cupidez. Gente, ó, isso não quer dizer que nós não vamos continuar jogando a nossa Mega Sena de indiano. Peraí, pessoal, não vamos manter ela, fechar, né? Não vamos fechar essa porta. Já viu, hein? O recado é curto e grosso pro senhor, Jorge. Quem ganha como homem perde como espírito. Não, mas digamos assim, ó, digamos que a gente ganhe 4 milhões, 1 milhão para cada um, já está excelente. Não significa que nós vamos parar de jogar a nossa Mega Sena, viu, mano? Peraí, isso aqui não quer dizer nada, tudo é aleatório, pode acontecer. Se não for no seu destino ser milionário, você vai jogar a vida inteira, você não vai ganhar, Jorge. Não, cara, mas isso aí eu já sei, rapaz. Joguei 10 anos o mesmo número, nunca deu nem quadra. E eu vi gente ganhar com número maluco. E o meu era número cientificamente comprovado, técnica especial de fazer o jogo. Cientificamente comprovado, essa é boa. Essa é boa. Não, sim.
Porque você pensa bem, existe coisa mais aleatória, probabilística, científica, do que você girar as bolinhas no joguinho de víspora, 10 vezes da direita, 10 vezes da esquerda e soltar um número? Quer dizer, o aleatório científico está aí. Quer dizer, eu faço a mesma coisa que a máquina lá da Mega Sena faz, ela fica girando e solta uma bolinha, quer dizer... O universo não conspirou a meu favor nesse tempo. Como diria Júlio César, alea jacta est. É verdade. Vamos embora. Vamos embora. Mas, consenso aqui. Todo fim do ano, vamos jogar a nossa Mega Sena, hein? Não esquece. Tudo bem. Né, Amandinha? Sim, Que me vamos diz? manter. Vamos manter. Vamos manter. Manter. 866. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais da nossa vida seriam, pois, o efeito de nosso livre-arbítrio? Sim, tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, mais te elevarás. Mais te elevarás. Aqueles que passam a sua vida na abundância e na felicidade humana são espíritos frouxos, que permanecem estacionários. Assim, o número dos infortunados sobrepuja em muito o dos felizes desse mundo, já que os espíritos procuram, na maioria, a prova que resulte a mais frutífera. Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas, das vossas alegrias. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não seria senão pela ausência da dor. 525 e seguintes. Claudinho, faça favor, olha aí no seu PDF aí, o que vem ser a 525. Primeiro, não é PDF, é livro impresso, tá? Não, mas olha aí no seu PDF, na sua tela aí, meu filho, é mais rápido. Mais rápido é ver aqui. Isso, grava isso, Jorginho. Aqueles que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos fracos. Cara, eu assumo, eu sou frouxo mesmo, por isso vou continuar jogando a nossa Mega Sena. A 525 e seguintes, ele fala sobre a influência dos espíritos sobre acontecimentos da vida. Quer dizer, o que acontece de ruim não é a culpa do obsessor, é sempre a questão do que você escolheu e o seu livre-arbítrio. Eu queria ter alguém para pôr a culpa, mas já que não tem ninguém... Tem a ver com o seu livre-arbítrio, muito mais com o seu livre-arbítrio do que com a influência dos outros. Tanto que a pergunta é, a fatalidade que parece marcar os destinos materiais de vossa vida seria o efeito de vosso livre-arbítrio? Vós mesmos que escolhesse a vossa prova. Quanto mais rude, melhor a suportais, mais ou seja, não tem fatalidade, é nós que escolhemos a prova. Sim. O meu aqui ainda fala assim, os que passam a vida na abundância e no bem-estar são espíritos covardes. Meus são fracos. Eu prefiro frouxo. Frouxo é mais... covarde. Meu também tá covarde. Que permanecem estacionários. As duas aqui são frouxos. Estão estacionários. Mas, olha, gente, isso aqui não significa que nós não vamos, no final do ano, fazer a nossa fezinha na Mega Sena, entendeu? Mas, Jorge, a gente pode fazer, mas se não tiver para nós ganhar... Não adianta. Não, cara, vem cá, tá na roleta. A Leia já que tá essa, a sorte foi lançada, filho. Niquim, que aí o cara dá uma relaxada e a gente ganha uma quadra. Uma quina. Rapaz, que é isso? Não. Vai, Amandinha. Vamos lá. Vida de trabalhador. Oi. Aí, ó. Não, é isso. 8 horas da manhã, vou dormir às 10h30, 11 horas.
Não é um espírito fraco, covarde. 867. De onde procede a expressão nascido sob uma boa estrela? Velha superstição, segundo a qual as estrelas estariam ligadas ao destino de cada homem. Alegoria que certas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Grande Kardec. Amandinha, você nasceu sob uma boa estrela ou não? Tem hora, né? Tem hora que a minha Na maior das horas, não. Tem hora que ela está apagada, que ela sofre um eclipse, cara. Tem hora que ela sofre um eclipse. Júpiter olhando para o senador, olhando, quem és tu, senador, que me acusa de atrapalhar sua vida? O horóscopo, na verdade, é uma superstição, exceto o horóscopo egípcio que está certo. Olha lá. Como é que é aquele negócio? Horóscopo meu. Será que o destino será feliz por eu? Vamos lá. Gente, não creio em horóscopo, mas a astrologia, siga o seu signo. Você nasceu sob um bom signo. Eu nasci sob um ótimo signo. O signo é pior ainda, cara. O signo é pior ainda. Amandinha, qual que ele é? Tente Qual o homem que é? ficar na ignorância. Hã? Qual signo que você é? Eu nasci, sou de Libra. Eu sou Libra. ascendente de peixe. É. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Ó, tanto é que eu e Kardec temos o mesmo signo. Kardec também era de Libra, só que eu sou do primeiro decanato, ele é do terceiro. Leia a Revista Espírita 64, 65, quem vai falar desse negócio de signo aí. Eu vou ler. Qual que é? 64? Dá um esporro legal. Segundo os historiadores, diz que Jesus nasceu por volta do mês de fevereiro. Então, ele é do mesmo signo que eu. Então, eu tô melhor que você, tá, Jorge? Com certeza. Tá ali com o... Fevereiro é aquário? Não é mais aquário, né? Não, eu acho que é peixe. Já é peixe. Não, dependendo do dia que você nasceu. Nossa, peixes é complicado, viu? Porque eu sou de fevereiro e sou aquário. Tenho boas lembranças, não. Eu sou de fevereiro. Você não gosta de peixe? É meio complicado. Eu acho que peixe é a partir do dia 15 para frente. Não, é mais ou deve menos ser dia pro final 20. de fevereiro. É mais ou menos do dia 20 de um mês até o dia 20 do outro mês. É mais ou menos isso. Vamos lá. E o Babu? Vamos lá. Senão a gente vai falar de outro assunto, né? Jesus, tem algo já a dizer assim, não, eu e Jesus temos algo em comum. Olha aí que maravilha. Tá vendo? Conhecimento do futuro. O futuro pode ser revelado ao homem? A pergunta é 868. Em princípio, o futuro é desconhecido. Apenas em casos raros ou excepcionais, Deus permite que seja revelado. Cartomante. Olha lá. Lembrei agora, na hora de cartomante. Aí, se não tiver uma coisa útil para moral, não é para útil para outras coisas, útil moralmente. Para moral. Aí pode, mas é caso raro. Amandinha, você errou. Você não tem que ter procurado cartomante. Você tem que procurar um tarólogo. O tarô, ele é firme. Você desencarnar e o Jorginho falar assim, Amandinha, pode encarnar que eu vou ser seu próximo espírito guia. Não vai, só dá conselho errado. Não, cara, o futuro da Amandinha é ser uma terapeuta holística. Ela vai ser reikiana, vai aplicar reiki, vai ter a pirâmide na porta dela assim, você vai ver. Já dizia o grande mestre Yoda, em constante movimento o futuro está. O futuro depende do nosso livre-arbítrio.
aquilo que a gente pensa em fazer hoje está projetando o nosso futuro numa direção. Se a gente mudar de ideia, esse futuro vai mudar de direção também. Então não existe um futuro fixo. Depende do nosso livre-arbítrio. Então, vamos lá, 869. Com que fim o futuro é oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daqueles a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo, sem o saber, quase sempre prepara os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Isso é verdade. Então, tudo que você faz hoje é uma projeção daquilo que vai acontecer para você no futuro. Não, e vem cá, e também ele está completamente certo. É o seguinte, ó, se nós soubéssemos, digamos assim, alguém sabe assim, ó, por exemplo, Babu, você vai desencarnar no ano 2034, né? Aí o Babu já ia ficar contando a data no conto, ia ficar tão preocupado com que ele ia esquecer que não ia viver. Não ia viver, porque as pessoas ficam ali assim, meu Deus, está se aproximando, nossa senhora, não ia andar de avião, porque, nossa, pode cair, sei lá. As pessoas têm essa preocupação. Uma coisa está lá, tá bem longe, ela já vive esperando aquilo e para de viver hoje, não. A gente às vezes estou vivendo no futuro, imagina se eu já soubesse o que vai acontecer. O negócio é atravessar só na faixa, né? Se o avião for meio maluco, você dispensa, vai de ônibus, olha bem a cara do motorista que vai te dirigir, vai, opa, não vou nesse ônibus não, vou no outro. Assim tem que ser. Se eu não me engano, acho que eu vi um filme, agora não estou lembrado, um filme que falava sobre isso, a pessoa que sabia que não ia morrer. Então, ele acabava causando desastre na vida dos outros, justamente porque ele se expunha. Então, ele sabia que não ia morrer naquele dia, então ele, atravessava a rua sem os carros, sem estar no sinal verde para ele passar, aí os carros batiam no outro, aí morria o outro. Então, é isso. Então, você... um desastre mesmo. Você negligenciaria, como ele coloca aqui, o presente. Porque você ficaria só pensando no que vai acontecer lá na frente. Quem que é? Que não sou eu. Quem que é mesmo? Sou eu. Vamos lá, então. 870. Visto que é útil que o futuro seja desconhecido, por que Deus, algumas vezes, permite a sua revelação? Ele o permite quando esse conhecimento prévio deve facilitar a realização da coisa em lugar de dificultá-la, obrigando a agir de modo diverso do que se faria sem esse conhecimento. Aliás, frequentemente é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos mais ou menos bons. Por exemplo, se um homem deve saber que receberá uma herança com a qual não conta, poderá ser solicitado por sentimento de cupidez pela alegria de aumentar seus gozos terrestres, pelo desejo de possuir mais cedo, talvez, desejando a morte daquele que deve deixar-lhe a fortuna. Ou então, essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, é uma outra prova, a da maneira pela qual ele suportará a decepção, mas não lhe será menor, por isso, o mérito ou demérito dos pensamentos, bons ou mais, que a crença nos acontecimentos futuros faz nele nascer. Isso realmente é. Nossa, se o cara sabe que vai ganhar uma grana antes,
né? O cara, mesmo sem conferir o jogo, já vai comprar, fazer a dívida pensando, olha, daqui a 30 anos eu vou ganhar essa grana na Mega Sena, eu já vou comprar agora, fazer uma dívida para pagar daqui a 30 anos. Aí não vem e você fica lotado de dívida, lotado de, como diz o Claudinho, afogado em números. Vai, Claudinho, resume tudo que o senhor tem que resumir aí. Vai, fala só uma palavra só. Só sei que... 2 no máximo. Mas como que a gente vai saber se foi revelado a revelação do futuro? Se você viver para ver se vai acontecer. É tipo esses profetas que falam do futuro, né? Ó, no ano 1500 vai acontecer um terremoto em tal lugar, papapá. Se você estiver vivo lá, você vai ver se vai acontecer ou não. A Mandinha já tá querendo a cartomante de novo. Não vá, Mandinha, não vá. Não, cartomante não. Vá a um tarólogo experiente. Se for revelado para você, vai ser de uma forma natural. Então, é isso que eu quero saber. É isso. Você vai trazendo isso. Você vai, pode até ser um sonho, ou pode o espírito aparecer na sua frente. Vai ser uma coisa meio natural. Tem custos. Não. Eu entendo que assim, porque aqui no comecinho ele já dá a chave da coisa. É quando esse conhecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir de maneira diferente do que o faria se não o tivesse. Então, de repente, ele se comprometeu a realizar determinada coisa e, de repente, ele está meio que se desviando. Então, aí mostra para ele, olha, essa é a tarefa que você tem que cumprir. Então, aí isso faz com que ele volte aos trilhos e siga o caminho original, vamos dizer assim. E é tudo nessa questão moral. Apesar de ele dar um exemplo material aqui de herança, depois ele vai falar assim, ó, aquilo que provoca o pensamento mal ou bom, sempre ele vai terminar numa parte moral da situação. Não é porque ele deu um exemplo material que a gente tem que se fixar no material. Pega depois no final, assim, ó, pelos pensamentos que ele provocou, tomara que quem vai deixar a herança morra logo. Não, nossa, quando ele morrer eu vou pegar esse dinheiro, eu vou investir, fazer tal coisa. Então vai depender, é a moral nossa aí. Ô, Claudinho, ó, no meu já são 8h20, não sei que hora você tem que sair para fazer a podemos fazer essa última para encerrar o trecho aqui. O capitão, porque esse aqui é grande, esse aqui eu gostei. Vai ser a Mandinha, então vamos dividir isso aí, ó. Você lê a pergunta e a resposta e eu fico com a dentro de Kardec. Perfeito. 871. Desde que Deus tudo sabe, também sabe se um homem deve ou não sucumbir numa prova. Nesse caso, qual a necessidade da prova que nada pode revelar a Deus sobre aquele homem? Tanto valeria perguntar por que Deus não fez o homem perfeito e realizado. Porque o homem passa pela infância antes de chegar à idade madura? A prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas deixar ao homem toda a responsabilidade da sua ação, uma vez que ele tem a liberdade de fazer ou não fazer. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por fim colocá-lo ante a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Ora, não obstante, Deus saiba muito bem, com antecedência, se ele vencerá ou fracassará. Não pode puni-lo, nem recompensá-lo, na sua justiça por um ato que ele não tenha praticado. Ou seja, para Deus tanto faz. Porque Deus está deixando o livre-arbítrio para nós desempenhar uma boa ação. É nosso mérito resistir ao mal. Vamos lá. Porque o Espírito deu uma dura no Kardec aqui, porque o Kardec perguntou exatamente isso. De outra maneira, não, mas se Deus já sabe, qual é o problema? Por que ele não criou perfeito, então, de uma vez, né? Por que fazê-lo sofrer? Falou, para com isso, rapaz. Está querendo pegar Deus pelo pé? Não. Ele tem uma lei, né? Ele tem a lei evolutiva e a planificação dos atributos é uma questão sua.
Por isso que a nossa ideia de Deus, a nossa concepção de Deus espírita, ela é deísta, não teísta, né? Porque Deus não mexe na criatura. É a criatura que trabalha com a criatura. Ou seja, só é o que ele vai falar aqui, ó. Vamos lá. Assim acontece entre os homens. Por mais capaz que seja um estudante, qualquer certeza que se tenha de ver o triunfar, não se confere a ele nenhum grau sem exame, ou seja, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado senão por um ato consumado, e não por prever que ele possa consumar esse ato. Quanto mais se examinam as consequências que resultariam para o homem se tivesse conhecimento do futuro, mais se vê quanta providência foi sábia em ocultar. A certeza de um acontecimento feliz o mergulharia na inércia. A de um acontecimento infeliz no desencorajamento. Tanto em um quanto em outro, sua força estariam paralisadas. Por isso, o futuro é apenas mostrado ao homem com um objetivo que deve atingir por seus esforços, mas sem conhecer o processo pelo qual deve passar para atingi-lo. O conhecimento de todos os incidentes do caminho lhe diminuiria a iniciativa e o uso de seu livre-arbítrio. Ele se deixaria levar pela fatalidade dos acontecimentos sem exercer suas aptidões. Quando o sucesso de uma coisa é assegurado, ninguém se preocupa mais com ela. Muito bom. Amém, né? Amém. Amém. Boa noite, amém. Amém. Verdade. Mas aí que tá. Boa que noite, amém. O estudante, por mais preparado que esteja, tem que passar pela prova. Mesmo. Aqui ele coloca assim, Deus criou, né, o homem, só que aí cada um tem que fazer o seu caminho, né? Jesus não vai carregar ninguém nos ombros e, né, senão, se você já sabe o que vai te acontecer, você, como ele coloca aqui, se alguma coisa vai acontecer de desgraça na sua vida, ele coloca que aí a pessoa vai ficar desanimada. Então isso não pode ser revelado, porque aí a pessoa vai poder enfrentar com mais ânimo as coisas, né? Sem saber de antemão. É que nem esse negócio do Jorginho ganhar na Mega Sena. O Jorginho pode ganhar na Mega Sena, ele tem intuição, só que ele não sabe quando. Então, justamente para esse período dele aí, ele poder fazer as coisas. Pô, será que eu vou ganhar na Mega Sena mesmo? Não, acho que eu vou ficar rico. A Mega Sena, o que eu tenho é que eu vou investir no negócio e vou ficar rico. Então, vai deixar o espaço. Esse caminho a percorrer até chegar a acontecer é livre-arbítrio do Jorginho. Eu vou ficar velhinho, quando eu tiver com 90 anos, eu ganho na Mega Sena. Eu vou dizer, Jesus, com 90 anos, o que eu vou fazer com 100 milhões de reais com 90 anos? Aí eu vou ter que pensar coisa pra cacete. Você vai deixar de herança pra alguém. Ai, Jorge. Eu vou fazer, digamos assim, 100 amigos felizes. Então, Zé Fini por hoje. Zé Fini. Zé Fini.